Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao 27º episódio do podcast Roteiro Livre. Diretamente aqui do Converse Café Estúdio, queremos dizer que é um prazer enorme ter você aqui com a gente. E antes de apresentar a nossa convidada, né, a gente sempre apresenta aquele que está sempre conosco, exceto no episódio anterior, né, que foi o entrevistado. Rodrigo Rodrigues, bem-vindo, vamos lá? Vamos lá, mais um, voltando ao meu lugar. Vamos lá para mais um. E hoje, então, no 27º episódio, né, nós temos a honra de receber como nossa convidada, que vai falar do seu testemunho de vida, seu encontro com Cristo, assim como o projeto que desenvolve aqui. Hoje eu tenho o prazer, então, de receber a irmã Sara Cardoso. Seja muito bem-vinda a esse episódio. Cumprimento a todos com uma boa tarde, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, amém. A gente sempre, acho que comentei antes com a irmã, a gente sempre faz uma pergunta, primeira pergunta para os convidados, que a maioria são cristãos, né? Existe um antes de Cristo e um depois de Cristo, né? Uma vida antes de conhecer Jesus e uma vida após conhecer Jesus, né? Nos conte aí a história da irmã, sua infância, lá de Sobradinho, até o momento de chegar em São Leopoldo, também nesse meio tem a conversão também, né, a Jesus, né, entregou sua vida a Jesus. Não sei se a irmã nasceu num lar cristão também, Sim, né? Nasci num berço cristão, então só temos que agradecer a Deus, sim, né? Sim. Por conhecer só Jesus, colégio e igreja, nada mais. Então a irmã já nasceu num lar cristão, né? Sim. E quando foi o momento que a irmã decidiu, sim, se batizar, mais ou menos que idade, ou foi tipo um processo natural? Foi tudo natural, né? Ali com os 9 anos, Deus nos selou com o selo da promessa, que é o Espírito Santo. Sim. E o objetivo que meus pais nos criaram, casa, sim. igreja. Sim. Essas 3 coisas. Foi dentro desse ambiente, então, né, que a irmã foi criada. E aí, claro, né, sempre processo automático, né? Sim. Vai, igreja, escola dominical, culto, Sim. passa, até que chega um momento, não, vou tomar uma decisão, entregar minha vida a Jesus. Quando é que a irmã chegou em São Leopoldo? Como foi? Nós faz 28 anos que nós estamos morando aqui em São Leopoldo. 28 anos. Sim. E como foi, assim, o processo? Como foi como a senhora veio com seus pais ou com seu esposo já? Eu vim com meu esposo, com os meus 2 filhos mais velhos, porque era Sim. promessa de Deus que a gente foi sempre assim, ó, dirigindo coral, Sim, circo de oração, sim. trabalho missionário. A gente foi criado. Sim. Então, assim, quando nós viemos para cá, já era promessa que Deus nos tiraria do meio da parentela e trazeria para a cidade grande. Sim. Então, sim. nós vimos tudo o trabalhar de Deus, o agir de Deus. Sim. Então, a gente não caiu de, como muito podemos dizer assim, na linguagem, não caímos de paraquedas. Sim. Foi tudo um processo, foi tudo um trabalho, foi até nós chegar até aqui, onde que o Senhor tem nos colocado. Sim. Nesta caminhada, passamos por diversas coisas. Sim. Mas o nosso alvo é Jesus. Sim, sim. E como São Leopoldo, assim, apareceu como Deus falou, olha, São Leopoldo é o novo lugar de vocês. Como aconteceu isso? Ficamos como assim, uns 6, 7 meses ali em Sapucaia, na João Pereira de Vargas, onde que o meu pai tinha um terreno. Moramos ali e nós viemos para São Leopoldo, que a minha irmã morava já aqui em São Leopoldo, né? Sim. E chegando aqui, nós vendo as necessidades e a gente vendo o que a gente veio de berços cristãos. Sim. E foi nascendo aquela chama que já tinha, foi crescendo cada vez mais. Sim. Para nós fazer o bem sem olhar a quem. Sim, sim. E aonde que nós começamos a fazer o trabalho que nós fizemos até hoje. Sim. Então, tipo assim, Deus foi dirigindo, foi queimando dentro do coração. E São Leopoldo, né? Cara, já estavam próximos, né? Em Sapucaia, né? E aí São Leopoldo apareceu. E aí, então, a irmã chegou ali na Vila Bor, né? É o mesmo, é o primeiro bairro que a irmã chegou em São Leopoldo, foi ali mesmo. Sim, ali mesmo. Então sempre foi ali mesmo, Sempre foi ali. Sim, sim. Como a gente sempre fala, a gente sempre traz as pessoas que têm uma história de vida, uma soma, né? Que vem agregar a vida das pessoas. E eu tava conversando com a mãe e disse, não, a irmã Sara tem um testemunho incrível, tem um projeto e tudo mais, né? E aí, como a irmã já
já um pouco introduziu ali, né, a questão de Deus colocar no seu coração o início desse projeto, assim, como que iniciou o projeto em si? O projeto Casa do Oleiro, né, Alimentação do Bem? Foi começado assim, ó. Quando nos meus 25 anos de casado, meu esposo foi e me perguntou: você quer a festa de 25 anos de casado? Ou quer fazer o trabalho que você tinha lá fora? A irmã já desenvolvia um trabalho lá em Sobradinho. Sim. Ah, sim. Então a irmã já tinha um conhecimento sobre o Já trabalho. vim lá, né? Então fazer o bem sem olhar a quem. Sim. Né? Então já vinha com aquele projeto. E daí nós disse, não, eu prefiro nós começar com o trabalho aqui, por ver muita necessidade. Sim. Muito pessoas carentes que precisavam de uma palavra, mas precisava também de um alimento. Sim. E nós começamos, quando nós começamos ali, era tudo tapado de lençóis. Eu não me envergonho disso. Sim. E tinha 3 lonas, onde que o meu esposo trabalhava terceirizado dentro da Petrobras, onde que nós ganhamos por eles ver o esforço que nós tinha para fazer algo. Daí começou as famílias começaram a chegar. Sim. E aonde que tem muitos hoje que você vê que era criança e hoje são jovens, são pais, são mães. Sim. Daí a descendência deles continua junto conosco. Sim. Tem um vínculo que eles já começaram a enxergar e ver. E aonde que eles vêm, então, onde que nós estamos no Alimentação do Bem, Casa do Oleiro. Sim. A irmã iniciou esse projeto ali em 2010. 2010, 15 anos atrás. E aí, então, a irmã, né, escolheu, em vez da festa de bodas de prata, né, 25 anos, escolheu, então, aplicar para, né, iniciar esse projeto, né? E aí, esse projeto, sim, foi tomando forma, né? As famílias vieram vindo, né? E aí, hoje, atendem quantas famílias? Nós estamos com 43 famílias, 144 pessoas. 144 no debaixo aqui, né? Sim, na Vila Borne, né? Na Borne. Isso. E toda segunda-feira vem essas 140 e poucas pessoas. Nós damos as vendas para eles levar para casa também, né? Porque o lugar tá pequeno. Sim. O lugar tá muito pequeno ali, que ele tem 7 por 9. Sim. E aonde que você fez uma coisa, consagrou a Deus, não é mais da gente. Sim. E quando meu esposo se aposentou, nosso sonho, que a gente tem muito diálogo, porque eu tô com 43 anos de casado. Sim. Nosso diálogo era esse. Quando você se aposentar, quando vir a bolada, que sempre fica, ele se aposentou com 50 anos, ele vai fazer 60 agora, dia 7 de... Então ele disse assim, quando me vinha a bolada da minha aposentadoria, nós queremos comprar um terreno, algo, para nós continuar com esse trabalho. Sim. Nós procuramos por uns quantos lugares, nós não achamos, mas eu sempre tinha no meu coração, eu digo, Senhor, eu não quero sair de São Leopoldo. Sim. E aonde que a gente já conhecia o Morro do Paulo, onde que nos abençoou, Deus nos abençoou, que nós podemos comprar aqueles terrenos que nós temos lá. Sim. A área é maior, o pavilhão é maior, é tudo rústico, não é uma coisa, né? Sim. Mas é tudo para fazer a obra do Senhor. Para fazer a obra do Senhor. Aqui na Borne é em torno de 6x7 o tamanho do espaço, né? Sim. E lá já o espaço já... Lá ele é 10x10 e tem 2 casas também. Sim. Daí é bem maior, né? Bem maior, porque lá é 680 metros quadrados. O terreno. Daí tem mais espaço, mais espaço para tudo. Sim. E aí lá no Morro do Paulo, o projeto já iniciou ou ainda estão em fase de construção? Nós construímos já um bom pedaço. O que está faltando, porque nós temos que a gente mesmo coloca a mão no arado, né? Sim. Tem que ser só final de semana, quando meu esposo está de folga, a gente subir lá para cima para fazer. Sim. Mas nós temos também uma situação, nós temos famílias, nós temos a minha Sim. com seus 94 anos, então a gente faz esse trabalho, mas a gente prioriza a família também, né? Sim, tem que ter esse equilíbrio, né? Tem que ter esse equilíbrio. Então a gente vai de manhã, à tarde volta, mas e nós vamos continuando fazendo essa obra. E aí então o seu esposo e a irmã que constrói, né? Que estão fazendo, né? Os imóveis, né? Tipo assim, o pavilhão.
Sim. Mas ele já está construído, só tá faltando botar as pedras em redor, fazer um contrapiso, Sim. né? Detalhes. Mas, detalhes. Sim. E aí, se Deus quiser, logo, logo também vai estar o projeto Alimentação do Bem Casoleiro. Nós queremos já começar agora dia 26 de julho. Julho, menos de 30 dias. Menos de 30 dias, nós vamos fazer daí todos sextas e sábados lá em cima, porque eles estão pedindo. Sim, Há mais necessidade do que aqui, que sim. ali onde que nós moramos, acho que muitos conhecem que antigamente era chamado como Caída do Céu aqui. O bairro, assim, para eles era que não tinha jeito. E Sim. aonde que Deus foi juntando os cavaquinhos e foi formando onde que está formado esse trabalho, com 15 Sim. almas congregadas. Que congregam. Congregam, né? Sim. Porque é importante nós poder alimentar eles, que Jesus nos dá meio, o Sim. material e o espiritual. Sim, sim. Em relação, assim, ao projeto, assim, como é que vem os recursos, como, né, eu sei que a irmã vai contar, mas aí eu vou ter que fazer a pergunta, como vem os recursos, porque, imagine, 144 pessoas, né? É. 144 pessoas, há um custo, né, Tem. excessivo até. Mas como assim que vem, como se mantém o projeto financeiramente, né? O projeto, assim, ó, ele está de pé, porque é Jesus, né? Sim. E ele abre a porta. Então, se ele não tiver naquele negócio, não vai continuar, né? Sabemos disso. Faz 5 anos que nós estamos no projeto lá Prato para Todos, na Ceasa, na Anchieta, lá em Porto Alegre. Sim. Onde que nós fizemos toda a documentação que eles pediram, CNPJ, tudo do alimentação do bem, onde que nós temos, Sim. tudo. Onde nós fizemos ata, tem tudo, diretoria, tudo, são 9 pessoas. Sim. E ali nós conseguimos o alimento que as firmas, as empresas doam, e eles nos mandam mensagem, às vezes é na terça, às vezes é na sexta, depende da quantidade que eles têm de doações, eles repassam para nós também, né? Sim, as empresas, assim como a Ceasa. Como a Ceasa tem um monte ali de empresa junto. Ali, Sim, tá? é um complexo. Vamos dizer assim, aquela que tem um pouquinho de defeito, vão lá para o Prato para Todos, Sim. né? E daí eles fazem a doações, onde que tem que fazer. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar as famílias, vêm lá, nós tiramos foto deles, como comprovando como nós estamos doando para eles o que vem, né? Que tem um destino, que né? tem um destino, e eles... É assim que eles levam para casa, né? Sim. E nós já deixamos também a porção onde que nós temos que fazer o alimento para eles. E eu vendo erva de chimarrão e faço rapadura. E aonde que as escalas que o Senhor abre as portas para nós, nós vamos, eu já digo sempre, eu não me envergonho desse evangelho, né? Sim. E a gente aprendeu a fazer rapadura com a minha mãe, com 94 anos, e ali a gente... vendia rapadura, né? A gente foi criada assim. Sim. Porque nós somos entre 10 irmãos e ali a gente foi aprendendo e a gente a gente pergunta, muitos perguntam, irmã, cobra quando digo não cobro nada, porque Jesus disse, de graça dei, né? De graça recebei, né? Sim. Deus só fala assim, irmãs, eu tenho as rapaduras por causa do projeto. Sim. Nós temos vidas, nós temos almas, famílias que dependem. Se vender rapadura, tudo bem. Se não vender, também, porque descansa no Senhor. Sim. Porque Ele conhece nos mínimos detalhes a nossa vida. Sim. E Ele está no comando de tudo, né? Ele vai prover. Ele é o provedor. De um modo ou de outro, é Ele que é o provedor. Ele é o provedor. O projeto, ele é interdenominacional, né? Sim. Ou seja, não é ligado a nenhuma igreja. Não. Né? Mas tem alguma igreja, não precisa citar o nome, mas tem algumas igrejas que colaboram com o projeto, ou a irmã acha... Ou não? Vamos usar essa palavra. Não tem. Não tem. Os irmãos, eles têm ideia do projeto, mas poucos são os que contribuem, o que ofertam, né? Poucos. Na verdade, assim, o que nos tem, assim, nos colocado nós de pé, nós temos 4 filhos, graças a Deus por isso, e eles conhecem o chamado e a obra que Deus tem colocado nas nossas mãos, nos apoia, e aonde tem as escalas que nós falamos, no mais, é Jesus. É Jesus. É Jesus. Eu acho que eu tinha comentado antes ali com a irmã, a gente passa a mesma coisa no Centro Vita, mas glória a Deus, Deus sempre Deus tem não deixa provido, faltar, né? Não ele deixa é o provedor. faltar, né? Eu gosto de um disco do
O nome é Amado Timóteo. Ele fala um relato da segunda carta de Paulo a Timóteo. De um cantor, né? E ele fala um trecho assim: eu tô tantos anos na igreja, observo a missão e eu nunca vi, tipo, sobrar obreiros, sempre na provisão de Deus, né? E a gente observa, é muito isso. Parece que, tipo assim, não, é sempre na provisão de Deus, é sempre na confiança. É que Deus vai prover, né? Deus, de algum jeito, vai prover, né? E aí, e sempre acontece, né? Sim, sempre Sim, acontece, porque Deus nos surpreende, né? sim. Sim. Que bênção. E a projeção, assim, a irmã já comentou até da quantidade de famílias que vão atender lá No no Morro do Morro do Paulo. Palma. Mais ou menos quantas pessoas já têm cadastradas, ou famílias, né? Nós estamos cadastrando 80 famílias. 80 famílias. Vai dar a base assim de 180 a 200 pessoas, porque tem bastante crianças lá e muita necessidade, Sim, mas estamos na dispensação é do Senhor. sim, É do sim, Senhor que vai prover tudo, sim, porque promessas temos. sim. E posso lhe dizer assim, que eu só tenho que agradecer a Deus. Sua mãe nos conhece faz tempinho, Sim. mas de nós chegar aqui, né, nossa coordenadora Maria, nós falava no culto online e Deus nos mostrava uma mesa e aonde tinha pessoas de grande, mas Deus ia nos levar até lá Sim, para nós falar sobre esse projeto do Alimentação do Bem e do Polo Missionário. sim, Porque o Senhor disse assim: soprarei pelos 4 cantos da terra, sim, porque Ele é o provedor. sim, sim. Ele sempre tá no controle de tudo. No caso, então, praticamente, né, no Morro do Paulo vai ser O o dobro. dobro. E aí, nesse momento, a Ceasa contribui proporcionalmente ou aí a irmã vai ter que. Porque ela manda recursos para 144 Para 144 ali daqui do Alimentação do Bem, sim. do Born. E Eu, lá no eu Morro. tive falando com eles, eu vou ter disse assim, então tu vai ter que fazer opinião uma coisa. Vai ter que pegar, fazer o cadastro, aumentando as Sim. famílias do morro junto, no mesmo encaixe. No mesmo encaixe. Aí eles E conseguem eles vão dobrar um pouco mais, né? dobrar, né? É uma obra, né? É a obra do Senhor, né? Ah, que nem a gente falou assim em relação ao apoio e tudo mais, né? As igrejas apoiam, outras não. Eu não sei se. Que eu não acho que missão a gente tem a fase assim, a gente acha que missão é mandar missionário para a África, né? E esquece que a missão começa dentro de casa, É né? verdade. Começa na cidade, na nossa cidade, no caso, tipo, São Leopoldo, né? E, tipo, mas assim, se a irmã fosse dar uma opinião ou uma palavra para essas pessoas que ainda acho que não têm ideia do projeto e tudo mais, ou talvez ficam receosos para participar e contribuir, o que a irmã diria, assim, nesse sentido? Para essas pessoas que eu não sei se é porque desconhecimento do projeto ou porque, enfim, né? Assim, ó, o projeto muitos, o que eu sinto no meu coração, vou Sim, falar? pode falar. O que eu sinto no meu coração, assim, ó, é que muitos acham que missão é ir para o exterior ou para outra coisa assim. Sim, Mas o melhor missionário, nós temos que começar dentro da nossa casa, olhando um pouquinho para o lado. sim, Um pouquinho para o lado e vendo a necessidade que muitos, que nós, como dona de casa, como missionária, com missão que corre no nosso sangue, que são almas, começar a valorizar. E nós, ainda mais como cristão, sim, nós temos que fazer assistência social. sim, Aonde que muitos, né, podemos dizer assim, que a igreja não está com esse apoio. sim, E aquele que tem o verdadeiro amor, que é o ágape, vai começar a dar uma olhadinha para o lado e dizer verdadeiramente, eu posso ajudar tal trabalho, eu posso ajudar nesse lado aqui. Porque são almas. sim, E o Senhor brada nesse último tempo. Almas são vidas. sim, Vidas que às vezes estão lá, vamos dizer assim, num buraco, num valado, mas que há um jeito, há uma solução
E nós não podemos passar de cabeça alta e dizer assim, mas estão lá na lata do lixo. Mas o Senhor tira da lata do lixo e coloca junto no lixo. Sim. O Senhor transforma as vidas. E se nós ficar de braços cruzados, as Sim. coisas não vão andar, não vão prosseguir. Mas nós temos que se unir e mostrar que Jesus salva, cura, liberta e transforma as vidas. Sim. Transforma as vidas. E nós, quando nós chegamos aqui em São Leopoldo, essas famílias que hoje nós estamos ali na Alimentação do Bem, Casa do Oleiro, tu vê elas mesmas já testemunhando e falando o que era antes e o que são agora. Sim. Então a alegria não tem, vamos dizer assim, não tem dinheiro que pague. Não tem tu olhar assim, mas eu poderia comprar tal coisa para mim, mas tu vê a felicidade do próximo também. Sim. Não adianta nós querer tomar um refri e o nosso irmão não puder. Então nós entendemos de berço cristão que nós aprendemos foi isso aqui. Da medida que tu abençoares, abençoado tu serás. Sim. Da medida que tu fazeres, a mesma medida Deus vai te recompensar. Porque a recompensa vem só dele. Sim. É dele. Glória a Deus, né? Se a gente entendesse, né, que são almas que são vidas, que há pessoas que precisam ser resgatadas e o projeto, ele abraça, né, tipo assim, ele chega com essa proposta não somente da alimentação, mas principalmente da questão espiritual, né? Espiritual. Eu acho que as pessoas se conscientizariam melhor e seriam mais ofertantes, né? Que vem, a irmã falou antes ali, né? A gente acha que missão é país estrangeiro, né? E muitas vezes missão não é missão, né? Começa em Jerusalém, depois Judéia e depois Samaria até os confins Da terra. Como é que eu vou até os confins da terra se eu não comecei em Jerusalém? Verdade. Se eu não comecei na minha própria casa, né? Então, na minha própria cidade, no caso, né? Então é importante. Além disso, né? Vocês têm eu sempre vejo a mãe. Vocês têm o culto online. Como é que iniciou esse projeto, assim? Como é que se encontraram? Como é que foi? É toda noite, né? Toda noite. Toda noite. Nós vamos para 3 anos, né? Nossa coordenadora Maria. Vamos para 3 anos desse culto online, aonde que ali brotou no nosso coração que a gente ia nos cultos, nos presídios. Muitas vezes a gente não conseguia, vamos falar agora de tudo o que aconteceu, Covid, tantas coisas que aconteciam. Muitas vezes eu não conseguia levar a minha mãe até a igreja. Deus disse, então, nós temos que levantar algo que Deus venha brotar no nosso coração e nós podemos ajudar também as famílias. Daí, Deus brotou no nosso coração, nós falamos com a nossa pastora Olita, lá de Feliz, né? A gente conhece umas quantas irmãs intercessora, interceder e ajudar o próximo em oração, porque a nossa ferramenta e a nossa arma foi esse que Deus colocou na nossa vida, né? Daí convidei elas, irmãs, convidei nossas pastoras, líderes, coordenadoras, para nós participarem e fazer esse culto online. Daí nós colocamos, e aonde que nós estamos já para fazer 3 anos, né? Com 3 anos nesses cultos, e nós vamos vendo e vamos sentindo o que Deus está fazendo. Sim. Não é coisas pequenas, nós estamos anunciando e falando de Jesus. Sim. E uma aprendendo com a outra e se revestindo de oração. Sim. Se o avivamento tem que começar, nós temos que pagar o preço, porque estamos intercedendo, temos cobrindo as igrejas no mundo espiritual com oração. Porque a chave de nós, mulheres, é a oração. Não há outro meio, não há outra circunstância, né, nossa coordenadora Maria? Não tem outro meio de nós dizer assim, vamos vencer tal jeito, com nossas forças, nós vamos vencer, dizendo assim, eu tenho meio financeiro e eu vou vencer. Não, não vai vencer. É na oração. Sim. É na oração, nós, como dizemos assim, colocar nosso 0 no chão, que é o joelho. Como eu disse assim, eu não sou formada em Paitel, nem ETAD, nem, sabe? Mas eu tenho meus joelhos calejados de oração e dizer, Jesus está conosco e as coisas estão acontecendo. Sim. Né? Deus está provendo.
E como eu sempre digo, e como estou assim com as irmãs, até a semana passada, né, nossa coordenadora Maria, ontem a nossa pastora Olinda testemunha, disse, eu pensei em fazer os cultos na terças e quinta, e Deus já colocou a resposta na minha boca, eu digo, se nós fazermos só terças e quinta, vão descansando e quando vê, para o culto. Nós não podemos parar, mulher de oração não pare. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Porque Deus conta conosco. Deus quer ver nós lá naquele clamor. Porque meu pai sempre ensinou assim, ó. Nós somos filha de militar. Então já sabe como é que foi criado. Sim. Então, assim, se você pega um compromisso, tu pega direto com Deus. É chuva, é sol, é raio, tudo tu tem que estar. Porque Deus visita. Nós somos a igreja. Sim. Deus visita nós e quer ver se nós estamos ali naquele lugar onde que nós prometemos a Ele. Sim. Então, é isso aí que nós estamos nesse trabalho, assim, ó. Exército de Mulheres Intercessora, o culto online, né, nessa coordenadora Maria. O grupo 24 horas e o circo de oração. E elas têm outro culto também, que é o Café com Jesus, também de manhã. Compromisso com Deus. E nós estamos vendo que Deus está agindo. Sim. Né? Em tudo é Deus. Todo dia, vários momentos, oração. Né? Esse dia nós estamos... O do ano, vai o ano todo. E aí, assim, ó, o que nós podemos ver esse dia, nós estávamos fazendo um cálculo ali no culto, né? Nossa coordenadora Maria, até nós pedimos para ela, assim, você é mais professora, então nós queremos saber sobre as matemáticas. Nós tirando quantos dias, quantas horas dá por dia, assim, por mês, que nós fizemos todo o cálculo, né? Nós oramos, parece que é 15 dias, né? Corrido dá 15 dias de culto. 24 horas. Sim. Então, assim, ó, vale a pena. Vale a pena, e nós assim, nós achamos assim, ó, não, nós temos que estar em constante oração. Sim. É em constante, sempre em oração. Sim, buscando a Deus. Não, a mãe sempre falava agora é a hora da oração, e dos cultos online. Daí, não, eu acho esse ponto muito, muito visível e admirável, né, pela questão de que, como servos, nós devemos sempre, né, estar chamando a atenção de Deus, né? Eu até acho interessante quando Deus olha para Jó, né? E naquele discurso com o diabo, ele olha, tá vendo lá o meu servo Jó, fiel, reto, temente a Deus, né? E aí vocês ficam pensando assim, eu ficando pensando, né? Existiam quantas pessoas, mas Jó chamou a atenção de Deus, né? Da mesma forma, Deus nos visita e Deus nos chama a atenção pela nossa retidão, por estarmos sempre, né, em oração, sempre em contato, em busca com Ele, né? E aí Deus, como a irmã falou, Deus nos visita, né? Deus vem ao nosso encontro quando tomamos essa posição, né? A senhora comentou que seu pai era militar, né? Mas ele ficou lá em Sobradinho ou veio só sua mãe depois? Meu pai faz 26 anos que já partiu para a glória com o Senhor. Sim. Mas quando a irmã veio aqui para São Leopoldo, ele ficou lá em Sobradinho? Sim. Sempre cumpriu a missão. Né? E a irmã tem, né, vários membros da família são pastores, então foi foi que nem a gente fala assim, o Senhor abençoou a descendência, né, pela fidelidade dos seus pais, né, foi transmitido aos filhos e assim sucessivamente. Sim, porque eles aceitaram Jesus aqui em São Leopoldo. Eles moravam em Esteio, no bairro São José, aonde que a minha mãe conta, até hoje, se você tirar uns minutos conversar com ela, tu não diz a idade que ela tem. Ela, digo assim, muitas vezes, eu tenho aprendido muito com ela, porque ela diz assim, nós vinha lá do bairro São José até a igreja da Bento, do tempo do pastor Aleixo. Depois, Aleixo Flores. Depois nós fomos transferidos para Sobradinho. Mas eu conheci Jesus, foi aqui na Bento. Aqui na Bento. E hoje a irmã frequenta mais ali a Bento ou uma congregação lá da Borne? Eu congrego mais ali na Bento, porque para nós, o nosso pastor nos entende, o pastor Luiz Moura, nos entende que nós, como ali já estamos com a minha mãe idosa, né, com 94 anos, tem que vigiar, tudo assim. Então a gente frequenta mais a na quarta, junto com a Dona Maria. Sim. Mas de dia, que tem muitas irmãs que congregam de dia e não conseguem ir de noite, né? Sim. É toda quarta ali, né? Toda quarta-feira. É das 9 às 4. Às 4. Até as 4 da tarde. E junta várias irmãs e umas vêm, outras saem e continua a oração.
Um turno é de manhã, né? Mas tem as coordenadoras mesmo, ficam todo o dia todo, né? Assim a gente faz também. Sim, sim. Mas só Sempre em oração e vigilância, né? sempre vigiar e orar. Em todos os momentos, né? Sim. O que eu ia perguntar pra irmã, assim, né? A irmã já contou seu testemunho, né? Contou sobre a provisão de Deus em relação aos projetos, assim. Mas tem algum momento, assim, que... Algum testemunho, assim, tipo assim... Eu sei que tem vários, né? Mas a gente consegue lembrar daquele específico, ó, naquele momento eu pensei que não tinha mais força e o Senhor veio e proveu, o Senhor veio e agiu em meu favor, né? Você lembra de algum testemunho específico, assim? Sim. 2017 foi uma data, assim, muito marcante. Meu esposo já estava 9 anos dentro da Petrobras, ali trabalhando de terceirizado. Chegou perto da época de Natal, a Petrobras, ali, a firma terceirizada, largaram todos os funcionários. E nós estava com o trabalho de pé, né? Já fazia anos que nós estávamos ali. Daí Deus brotou no meu coração em 45 dias dar quilos de comidas para as famílias. Eu disse, Senhor, até perguntei a Deus se eu não tenho para mim, mas arrumar para os outros, vai. Daí aonde que nós começamos, já tinha um telefonezinho velhinho, né? Começamos a botar ali uns pedidos, né? A gente precisa disso, disso, tantos quilos disso, 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 disso. Onde que nós temos que fechar Deus falava assim, 1 tonelada de alimento. Deus, não tem Sim, e uma só, tonelada só um milagre, Senhor. Eu preciso desse teu milagre. Se tu colocaste no meu coração, nós vamos sendo canal. Coloquei, pedi, era todo dia, tinha ali no meu WhatsApp, ali direto ali. E chegou ali 10 dias antes, Deus bradou. Nós conseguimos, nós fomos na frente do mercado, por isso que eu te digo, não me envergonho desse evangelho. Não me envergonho de precisar, vamos vender um pastel, vamos vender alguma coisa. O importante é para aplicar nas vidas, nas almas. Sim. E é onde que Deus, assim, é o que, quando nós doamos todos os alimentos, os brinquedos, aquela semana faltou gás dentro da nossa casa. E eu calada, eu falava de Jesus e dizia aos meus filhos, ó, nós temos isso. E eu cozinhava dentro da churrasqueira. Botei um latão, 2 tijolos e nós cozinhava, fazia ali e feliz para a casa do Senhor. Mas o Senhor sempre bradava que dizia assim, vou mudar a página da tua história. E nós firme nas promessas, mas calado e vencendo. Se eu digo, se Deus falou, ele vai cumprir no tempo dele. Doamos todos aqueles quilos de alimento. Daí, na quarta-feira, o pastor chegou na nossa casa e disse assim, mas irmã Sara, como é que vocês estão? O irmão Bira não está trabalhando, nada. Eu disse, Deus tem provido tudo. Porque nós não tinha nenhum sal, mas por tudo nós dava glórias ao Senhor. Porque o Senhor chegou na hora certa, no momento certo. Até foi ali de uma outra igreja aqui na feitoria, disse, irmã, eu vejo na tua casa chegando coisas de caminhão. Eu disse, mas como o Senhor vai enviar coisas de caminhão, sendo que nós não temos? E foi assim, no tempo do Senhor, Deus usou pessoas para nos abençoar. Não, isso aqui, não é para o projeto, é para o sustento de vocês. Sim. E nós vimos, sabe assim, o milagre, as coisas acontecer. Sim. Porque Jesus é o Deus do milagre. Ele é o Deus do milagre e prover. Ele não chega adiantado, não chega atrasado, chega na hora certa. E nos surpreende não com coisas assim, ó. Vou dizer assim, eu tinha uma lista dentro da minha Bíblia e dizia assim, Senhor, eu não quero coisa supérflua. Coisa supérflua quer dizer assim, as coisas que não é que para ti ter o básico. Eu digo, Senhor, eu não quero coisas assim, ó. Deus, aquele outro também nos bradou quando nem tinha ali o Bourbon, é aquele outro mercado que era o da... Ali no centro. Hein? Chegou antes do Natal, tipo, desceu na nossa rua ali, que você desceu ali na Arthur Manuel Schaeffer, 440, um carro. E eu grávida da Brenda e o Natan. E o Birajara todos juntos. Disseram, mãe, estão procurando a senhora, até dizem o nome da senhora.
Eu disse, Deus, a lista está dentro da minha Bíblia. Tudo aquilo que eu tinha pedido a Deus, eu disse, Senhor, eu não quero pessoas da igreja, Senhor, porque o Senhor fala com quem o Senhor quer na hora que o Senhor quer. Sim. E aí disse assim, não, eu estava dentro do mercado e Deus mandou eu comprar tudo isso aqui e vim andando de um carro, era um carro verde, e trouxe até aqui a tua casa. Eu disse, Senhor, tu conhecia, não pedi para outro, só falei contigo. Muitas vezes nós achamos que falamos assim para segundo, para terceiro, esquecemos de falar diretamente com o dono do trono, que é Jesus. Sim. E ele vai e usa as pessoas para poder te abençoar. Sim. É esse Deus que nós proclamamos e falamos nesta tarde. Sim. Bem? Um Deus que proveu certinho, né? E um contato, como a irmã falou assim, um contato direto com É Deus, direto né? com ele. Aí, às vezes a gente ora a Deus, mas já fica meio pensando qual irmão que vai abençoar. É. E não, ele usou um estranho, né? Pessoas estranhas. Pessoas estranhas que não o conheciam para, digamos, mostrar assim, não, eu sou Deus, o Deus que dá provisão, o Deus que honra a sua oração, honra a sua súplica, honra a sua vida, né? Deus é poderoso, né? Hoje a gente vê, né, no dia a dia, assim, talvez muitas pessoas não têm a dimensão do quanto uma oração é poderosa, né? E nós vemos muitas vezes, assim, os nossos jovens, e aí independente, né, da igreja, nossos jovens, às vezes até, né, algumas irmãs que não entendem irmãos, né, que não entendem que o poder da oração, né? E como a irmã testemunhou ali, uma oração, um momento de dificuldade, a senhora orou, o Senhor colocou, fez uma lista, né? Colocou no meio da Bíblia, não, Deus, eu quero isso, né? E eu preciso disso e eu tenho certeza que o Senhor vai prover. Qual que é a palavra que a irmã diria assim, para essas pessoas que ainda não entendem a dimensão poderosa que é uma oração, né? Que a irmã diria. Eu creio, e a base de tudo para a nossa vida nos dias de hoje, que ali em Isaías 41, o versículo 13, porque eu, o Senhor teu Deus, te pego pela tua mão direita e te digo, eu te ajudo. Não temas, porque eu te ajudo. Não é para nós temer as afrontas, os gigantes, porque Jesus é melhor e maior que o teu gigante. Ele coloca gigante por terra e faz de você um vencedor em Cristo Jesus. Sim. No momento que a gente toma posse desse versículo, a gente entende que é Ele que nos ajuda, né? E a gente começa a alimentar esse vínculo com Ele, ainda mais, né, como através da oração, né? Como, né, vocês estavam falando ali das horas, né, que vocês oram, somando, né, dá em torno de 15 dias 15 dias direto, corridos, né? E se a igreja brasileira orasse mais, né? Meu E Deus. nós faríamos desse país algo extraordinário, né? Porque no decorrer, né? Enfim, às vezes até da igreja que eu pastorei, a gente observa que muitas vezes tem gente que não dá crédito a esse tempo de oração, né? A esse momento de oração. A gente tem Sim. até um grupo ali que é tempo de oração. E a gente vê as pessoas achando que, não, é 5 minutos, 10 minutos, não serve. Na verdade, tem um efeito sobrenatural, né? Pedir a Deus, né? E Sim. além do mais, a questão também de somar, né? Ou seja, orar com outros, somar em oração. Claro, tem o nosso momento, né, do entrar no nosso quarto, fechar a porta, mas tem um momento também que precisa, que é o momento onde a gente se une forças, né? Eu acho que daí veio a ideia do círculo de oração, né? Que as igrejas, a Assembleia de Deus, né, aplicou, né? O círculo de oração é um círculo, é uma união, é uma soma de oração entre as irmãs, né? E aí a Sim. igreja sustenta, a igreja sustém, a igreja marcha, a igreja avança, né? Tudo isso por causa da oração. A irmã tem quantos filhos mesmo? 4. Quatro. Tem 2 meninos e 2 meninas. Não, 3 meninos e uma menina. Uma menina e 3 meninas. Uhum. E netos já. Tem 3 netos. Agora veio o Benício, que tá com 22 dias. Sim. A irmã então tinha 3 netas e agora vem um neto. Não, tem 2 netos e uma neta. 2 netos. Que benção, né? A família multiplicando, né? Irmã Sara, né? Fica o nosso desejo, a nossa oração para que esse
esse projeto avance, né? Amém. Que as pessoas que possam ouvir e ver, né, assistir, entendam que isso é uma missão interdenominacional, que é vidas que estão sendo alimentadas tanto fisicamente quanto espiritualmente, né? São almas, né? E a alma, muitas vezes a gente quer olhar qual alma que vamos ganhar para Jesus. Não, para Jesus todas as almas têm o mesmo peso, né? Tem o mesmo valor. E a gente espera e deseja que as pessoas sejam tocadas, né, por Deus e também quando vê se sintam, né, de abençoar. Ó, irmã Sara, eu vou abençoar nisso. Claro que a gente pensando assim, estamos pedindo, mas é a missão, né, o orar, o ir, o contribuir, né, Deus sempre proveu, né, mas ao mesmo tempo também Deus dá essa ideia do ofertar, né, do tipo assim, eu sei que eu no mesmo nível, né, que eu abençoo, também serei abençoado. Então, se as pessoas entenderem essa chave de que se eu abençoo um projeto, eu sei que o Senhor vai me abençoar na mesma proporção, as pessoas seriam mais ofertantes, entenderiam que, isso aqui é uma missão, né? A gente aprendia na escola dominical que a missão é orar, ir e contribuir. Oração, principalmente, né? Orar por aqueles que estão, né? Botar a mão no arado, que estão à frente. Ir no sentido, né? Recebi esse chamado e vou. E a missão, ela não deixa de ser feita também a partir de contribuição, né? Contribuindo. E aí, tipo assim, a gente observa, né? A gente pega empresas como, por exemplo, a Ceasa e tal, e muitas vezes isso deveria ser um canal para pessoas ter um momento de, não, eu vou ofertar naquele. Um culto, a gente fala assim, o culto ele só é completo quando há, né, tipo, oração, uma palavra, mas também há um momento de eu estou ofertando algo para Deus. E aí existe quantos projetos, né? E no caso, o projeto Casoleiro, Alimentação do Bem é o foco aqui, né? A gente pede que as pessoas entendam, né? E observem, principalmente orar, né? Acho que a oração também para manter o projeto, né? Mas já faz, né? A irmã começou em 2010, já há 15 anos. Não é um projeto de 1 ano, 2 anos, é 15 anos, né? Então lá no Morro do Paula vai ser tranquilo, porque a irmã. Tranquilo. Vai ser desafiador, mas ao mesmo tempo também, como a irmã já tem o conhecimento, né, do projeto, porque já aplica ali na Vila Borne, né? Ali vai ser mais abençoado. Não sei se a irmã tem alguma coisa para dizer. Falar de Jesus um pouco, aproveitar a oportunidade. Já contou um testemunho de uma providência, um testemunho Sim. fantástico. Nós só queremos agradecer, em primeiro lugar, a Deus Sim, e a vocês que abriram essa porta para nós falar do projeto, daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, aonde que juntos nós vamos ganhar. Vamos dizer assim, como nós sempre no nosso culto, né? Vamos ganhar o Rio Grande do Sul e fora das fronteiras para Jesus. sim, Enquanto há tempo. sim. É. Bem, Importante é isso. é isso aí. Rodrigo, e aí o que tu achou do testemunho, do projeto? Projeto que agora é dia 28 de 26. 26 de julho vai inaugurar um braço do projeto que já existe desde 2010, né? E o que você reflete sobre isso, trazendo um pensamento cristão da tua vida? O que tu acha sobre essa missão, sobre esse desafio que a irmã Sara topou, né, com Deus, né, e de seguir esse projeto? Sabe que ontem nós estávamos no nosso culto, na MAPS, né? Falando justamente sobre isso. O quanto a gente tem que ser intencional para evangelizar. Né? Então Sim. a gente também entende que as igrejas ela precisa dessa união. E eu fiquei triste saber que não tem nenhuma igreja que apoia o projeto. Né? Então acho que a gente precisa aí usar a Refletir, né? nossa força para refletir e fazer algum movimento para que a gente consiga trazer mais pessoas para Sim. perto do projeto, né? Porque eu acho que é importante. Quando a irmã fala de missões, me toca muito, porque a gente já teve até algumas, vou dizer assim, brigas, assim, discussões com alguns irmãos que hoje nem estão mais na nossa igreja, por conta desse entendimento errôneo, que a missão é lá em outro país, é lá em Sim. outra fronteira, né? É em outros lugares, sendo que a gente tem a nossa fronteira gaúcha aqui e Sim. carece de igreja. Imagina. Sim.
temos um campo vasto para aplicar a missão. Exatamente. Cidade de São Leopoldo, né? É a própria cidade de Sim. São Leopoldo, né? Hoje eu vejo, só no grupo de pastores tem em torno de 100 pastores, né? Ou seja, tem pelo menos 100 congregações, 100 né? congregações. E eu não vejo, assim, projetos, pode ser por desconhecimento meu, né? Projetos que nem o projeto que a irmã Sara, né, lidera e tudo mais, né? Então, tipo assim, imagine se todas as igrejas juntassem força, né? Entendesse que se cada um pouco, né? Um pouquinho, no somatório seria algo, né? Claro, Grandioso, né? e é um motivo de grande orgulho o trabalho da irmã, né? Porque assumir uma responsabilidade dessa, né? Claro que quando Deus está no negócio fica muito mais fácil, né? Sim, É desafiador, mas fica muito mais fácil sabendo que a mão dele tá no projeto. Mas assumir uma responsabilidade praticamente sozinha é muito difícil, né? sim, Então eu acho que a grande reflexão é essa: a igreja deixar de ser individualista, fala individualista placa, né? sim. E começar a se misturar em prol do reino mesmo. Sim, sim. E que as pessoas se inspiram na vida da irmã Com Sara, certeza. que acontece? Quando você começa a racionalizar, bota no papel, soma, custo e tal, você não faz nenhum projeto. Mas no momento que você começa a entender, não, eu sei que tem isso, mas eu sei que Deus vai prover, aí a matemática sempre vai fechar, né? Exatamente. Tipo, a matemática do sucesso era diferente, né? É o incrível Tem que isso. pagar, sei lá, R$1.000 e eu tenho 100. Deus vai prover. Aqueles 900 vai vir, né? A matemática do céu é diferente. E isso é o que os primeiros missionários fizeram quando trouxeram o evangelho para o Brasil, quando trouxeram em si, espalharam o evangelho para o mundo. Eles não olharam por questão de finanças, por recursos, eles olharam simplesmente, né, para a voz de Jesus, né? É o ID. Vou lá, não importa. O recurso o Senhor vai prover. O que, né, a irmã Sara, né, iniciou onde ela se absteve, né, de uma festa de 25 anos de casado, iniciou o projeto, né, aqui em São Leopoldo, né, e foi à frente, Deus sempre proveu, né, como eu disse, 15 anos não é um ano, não é 2 anos, é 15 anos, Sim. e sempre, toda segunda-feira, né, atende tantas famílias, né. Eu gosto muito do texto de João 4, né, que é minha opinião, né, um dos textos mais ricos da Bíblia, né, e porque Jesus, quando ele chega no poço, né, da mulher samaritana, ele chega com uma necessidade, né, porque a Bíblia diz que estava com sede e estava com fome, mas principalmente sede. E quando ele começa a conversar com a mulher, o interessante é que ele abre mão da necessidade dele para atender a necessidade dela. Sim. Né? Então, assim, irmã, Deus abençoe e continue ajudando. A gente pode contar com a gente naquilo que a gente puder fazer. A gente vai dar um jeito de abençoar aí, largar nas redes sociais. Não, vamos fazer sim. A gente fala muito que quer ser parecido com Cristo, a gente prega, a gente fala, né? Mas a irmã acabou de dar um exemplo, né? Abrir mão de algo pessoal para abençoar outras pessoas, né? Sim. E tem noção de quantas pessoas tu já atingiu, já? Aquele dia que nós pegamos e fizemos que Deus tem colocado no nosso coração, nós tivemos cada coisa que nós fizemos grandes, assim, tem que fechar a rua, pegar licença. Imagina. Famílias vêm fazer 1000. É ali que a gente tem que dar a doação. Né? Eu trabalhei lá quando houve essa enchente ali da água, não bateu a necessidade vou dizer assim, não bateu a água ali onde nós moramos, mas bateu a necessidade da fome. Sim. Porque aqueles que ajudavam com os quilinhos, eles não tinham como. Eu trabalhava no Amapá, né? Eu ia de manhã, voltava só de noite para me conseguir os quilos para fazer a comida para eles, porque daí a Ceasa fechou também. Sim. Não tinha. Sim. Porque a Ceasa foi água lá em cima, foi mais ainda. Daí ela foi lá para Gravataí, eu não consegui Gravataí, não tinha. Mas a necessidade bateu na minha porta. Sim. Quando foi a coisa do Covid, a necessidade bateu porque não podia fazer aglomeração. Sim. Até prometeu de me denunciar. Eu disse, quando bate a fome na tua porta, vai fechar. Pode me denunciar onde você quiser, porque eu vou ajudar o próximo. Sim. Eu falei no grupo com eles, então vem um por cada. Nós temos todas as fotos, tudo ali, entregando as comidas, tudo para eles, que nós não podemos parar. Sim. Isso aí. Não podemos parar. Imagina o tamanho, né? É imensurável o tamanho desse projeto, né? Sim, sim.
Eu fico pensando 144 pessoas. 144 pessoas. Se tu somar o custo de cada pessoa individual e tudo mais, né? As comidas, panelas que tem. É inegável, amor de Deus, O o projeto. gás, o lenha, não sei. É inegável, né? Eu faço mais no fogão campeiro, né? Porque se eu vou fazer no gás, é 3 botijões de gás. Sim. É E encarece, é mais caro que a lenha. Cara, que a lenha também é difícil, ainda bem que eu tenho meu genro. E já junta o útil com o agradável. Já Glória a juro, Deus. útil do agradável, vamos lá fazer. Sim. Amém, irmã Sara. Agradeço então a sua disponibilidade, Amém. né? Por estar aqui, por relatar, por tomar isso que tenho certeza que vai agregar na nossa vida, essa questão de entender a missão, para a gente talvez cair dos nossos olhos que se olhar para o lado natural existe obstáculo, mas se olhar pela questão da vontade de Deus, todos os obstáculos ele, né, vai derrubar, né? Então foi tipo assim uma lição de fé, né, que nos incentivou. Tenho certeza que pelo menos eu, né, não sei quem vai assistir, né, vou sair diferente desde o início desse podcast até o final, eu tenho uma visão diferente de entender que não, existe missão. Se os nossos olhos naturais acham que não vai ter recurso, eu sei que é o meu contato com Deus, a minha questão espiritual vai entender que Deus vai prover, né? E a gente viu isso na vida da irmã, vê isso, né? E que isso, então, foi uma lição, né? Pelo menos eu, como eu disse antes, eu tenho certeza que eu saí tocado e entender que não tem obstáculo, não tem nada que Deus não vá derrubar, que Deus não vai nos ajudar a vencer, né? Então foi uma bênção mesmo. Amém. Poder ouvir o testemunho da irmã, suas histórias, Amém. seus projetos. Eu tenho certeza que isso vai incentivar várias pessoas, né? Aquele projeto que Deus colocou no seu coração, vai e faça. Ele vai prover, né? Ele vai prover recursos, ele vai prover o sustento, né? Ele que vai abrir portas onde não tem portas, né? Só basta apenas a gente iniciar. No momento que a gente inicia, aí Deus vem e diz, tá, agora é comigo, e ele sabe que e a gente sabe que ele vai prover em todos os momentos. Obrigado, irmã Sara, pelo tempo. Obrigado, Rodrigo, aí pelos bastidores. E obrigado a você que ficou até aqui conosco, né? Deus abençoe a sua vida. Uma outra coisa, né? Nós estamos com 177 inscritos, né? Só que eu nunca pedi inscrito. Vou até fazer um recorte. Você que está assistindo esse vídeo, 20 segundos da sua vida, você vai lá e inscreva-se no canal. Porque é importante, né? É importante até para você receber notificação. Da nossa parte, a gente promete trazer convidados que venham somar a sua vida, como hoje, né? A gente trouxe a irmã Sara, pessoas que têm história de vida, pessoas que enfim, assumem compromissos, pessoas que fazem o bem para outro, né? Enfim, essa é a nossa, como é que é, nosso compromisso, né, de trazer esses convidados. Mas então, né, peço de vocês também que nos auxiliem se inscrevendo, que eu tenho certeza que cada episódio que aqui vai ser feito com todo amor e carinho e com um propósito de agregar algo à sua vida, trazer algo à sua vida. Bom? E assistiu, deixa o like também, né? Deixa o like. Certinho ali, no like ali. Curte lá e tal, que né? aí o YouTube vai impulsionar e mandar para as outras pessoas. Sim, e bem assim, muito mais pessoas vão ser abençoadas, isso, né? Aí. Amém. É isso aí, né? Tem também, né, o Conversa Café Estúdio, né? Agora. Tem o Conversa Café RS também, isso que é um podcast já de mais tempo, né? Tem vários programas, né, para entreter, né? Então acho muito importante, e também para trazer reflexões, né, como o Roteiro Livre, como o Conversa e Café, né? Tudo é para a glória de Deus e tudo é para abençoar e agregar, né, a vida das pessoas. Obrigado a você que ficou até aqui então com a gente. Deus abençoe a sua vida. Novamente, obrigado, irmã Sara, pelo tempo. Que o Senhor esteja conosco sempre em nome de Jesus. Até a próxima semana. Valeu.